Então, pessoal, é hora da gente continuar a se localizar no plano cartesiano. Segue o jogo. Na aula passada, a gente começou a falar do plano cartesiano, conjunto de pontos associados aos dois eixos, perpendiculares entre si. O eixo que a gente representa por x é a abscissa, o eixo que a gente representa por y, a ordenada. Então, todo ponto, coloquei um ponto genérico P aqui do meu plano, ele vai ter uma coordenada no eixo x e uma coordenada no eixo y. Coordenada x, que é a coordenada horizontal, a gente chama de abscissa. Coordenada y, coordenada vertical, a gente chama de ordenada. Eu deixei também um exercício que tinha 3 pontos para vocês construírem um plano cartesiano e marcarem esses pontos. Olha só, esse exercício está feitinho aqui, Primeiro ponto era o ponto A, menos 2 e 3, A primeira coordenada dele, a coordenada x, ou a abscissa do ponto, vale menos 2. A coordenada y, que é a ordenada, vale 3. Esse ponto ele está bem aqui, ó. Coordenada x, menos 2. Coordenada y, 3, beleza? Ponto B, coordenada x é igual a 1 e a coordenada y é igual a 0. A gente falou sobre esses pontos na aula passada, Se um ponto pertence ao eixo x, seja lá onde ele estiver, a coordenada y dele vale 0, A ordenada dele vale 0, beleza? Tá aqui o ponto B. E o ponto C, 1 e 3, Coordenada x, 1, coordenada y, 3, a interseção dos dois está aqui. O nosso próximo exercício, use o plano cartesiano acima para localizar os seguintes pontos, Ponto D, 0 e 2. Olha só, assim como um ponto que pertence ao eixo x tem a coordenada y, tem a ordenada igual a 0, um ponto que tem sua abscissa igual a 0, ele vai pertencer ao eixo y. Coordenada x dele vale 0 e a coordenada y dele vale 2. Tá aqui o nosso ponto D, beleza? Ponto E, menos 1, menos 2. Eu vou tracejar uma reta paralela ao eixo y aqui, ó, passando por menos 1, certo? A coordenada y dele é menos 2. Eu vou tracejar uma reta paralela ao eixo x até obter essa interseção aqui, ó. Coordenada x, menos 1. Coordenada y, menos 2. Tá aqui o nosso ponto E. Ponto F. Coordenada x vale 1. Coordenada y vale menos 2. Ó, vou fazer aqui, o tracejado das retas sobre as coordenadas. A interseção dessas linhas tracejadas me fornece o ponto F. E por último, o ponto G. Coordenada x, a abscissa do ponto vale meio e a ordenada do ponto vale 1. Meio é como se eu pegasse a metade aqui, da minha unidade. Tá aqui o meio, 0,5, a mesma coisa que 0,5. A ordenada vale 1. Vou tracejar essa reta aqui, tracejar outra no y igual a 1 e tá aqui o nosso ponto G, beleza? Agora a gente já sabe identificar os pontos no plano cartesiano. O exercício 2 é o exercício que pede o contrário disso. Ele fornece os pontos e pede a coordenada de cada um desses pontos. Olha só, o meu ponto H aqui, a localização dele está aqui no segundo quadrante. Se eu projetar esse ponto para o eixo x, ele vai bater aqui exatamente no menos 1. Projetar para o eixo y, ele vai bater no 4. Então, a abscissa vale menos 1, ordenada vale 4. O ponto H tem as coordenadas menos 1, coordenada x, 4. Coordenada y, beleza? Passando para o próximo, ponto I. Para descobrir, eu projeto ele para o eixo x, No eixo x, a abscissa dele vai ser igual a 2. No eixo y, a ordenada dele também vai ser igual a 2. Então, o ponto I tem coordenadas 2, A abscissa e a ordenada valem 2. Ponto J, olha só, é um ponto que pertence ao eixo x, O que eu sei de um ponto que pertence ao eixo x? A ordenada dele, ou seja, a coordenada y dele vale 0. A coordenada x é exatamente o ponto onde ele está aqui na reta, A coordenada x aqui, então, vale 3. O ponto J é o ponto 3, 0. Beleza? Tem mais aqui, ó. Ponto K. Projeto ele para o eixo x, abscissa igual a 4. Projeto para o eixo y, ordenada igual a menos 1. Ponto K é o ponto 4, menos 1. Olha só. Lembra que a gente falou, da definição de par ordenado na aula passada? Olha o ponto H. Menos 1, 4. Ponto K, 4 menos 1. No plano cartesiano, eles representam o mesmo ponto? Não, São pontos distintos. Porque a ordem do par que representa esse ponto faz diferença, Por isso que é chamado de par ordenado. Beleza?
Ponto L, olha só, projeto ele para o eixo X, menos 1. Projeto ele para o eixo Y, menos 1, né? Então, ponto L tem abscissa menos 1, ordenada menos 1. E por último, a gente tem o ponto M, ó. É um ponto que pertence ao eixo Y. Olha só, se pertence ao eixo Y, quer dizer que a abscissa dele é igual a 0, né? Ou seja, sua coordenada X é igual a 0. A coordenada Y, a sua ordenada, é exatamente o valor que ele está aqui em cima do eixo Y, né? Então, o ponto M, a abscissa dele vale 0, a ordenada dele vale menos 3, beleza? Deixa aqui mais um exercício para você, ó. É um exemplo, uma cidade fictícia aí, né? Alguns locais destacados da cidade. O exercício pede para você determinar as coordenadas de cada local. E dado esse percurso aqui, ó, a pessoa sai de casa, passa pelo banco, passa pela praça e vai até o clube. Sabendo que a distância entre cada dois inteiros aqui, né, do seu eixo vale 1 km, ele pede a distância total do percurso, beleza? Eu espero que você tenha entendido e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!